Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos discutir junto com você o mais recente relatório da ONU, na verdade, lá do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que nos dá uma notícia muito triste. O Brasil, pelo segundo ano consecutivo, patina no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano. Isso porque nós tivemos queda de renda per capita ao longo dos últimos 3 anos no nosso país. Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho a respeito dessa questão. O que você se recorda, pessoal? Que há uma diferença fundamental entre aquilo que nós chamamos de crescimento e o que denominamos de desenvolvimento econômico. Quando nós falamos de crescimento, nós estamos falando de crescimento do produto, que no Brasil é medido pelo PIB, né? Soma de todos os bens e serviços finais produzidos internamente pela nossa economia durante um determinado período de tempo. O Brasil está lá entre os 10 países de maior PIB do mundo, muito superior, por exemplo, à Suécia, à Dinamarca, à Finlândia, à Islândia, à Suíça, à Áustria e por aí vai. Mas a pergunta é, o que é que isso aqui significa para a imensa maioria da população brasileira? Nada ou quase nada. O que nós gostaríamos mesmo era de desenvolvimento econômico. Porque o desenvolvimento econômico, ele é igual ao crescimento econômico mais distribuição de renda. Ou seja, que a renda seja distribuída minimamente de maneira equitativa, igualitária, socialmente justa no país. Bom, então a grande questão da ONU sempre foi como mensurar o desenvolvimento econômico. Como é que a gente mede esse desenvolvimento? Até bem pouco tempo atrás, a medida era o chamado PIB per capita. Como é que funciona o PIB per capita? Eu pego o PIB e divido pela população absoluta, que é a quantidade efetiva de habitantes de um determinado país. Então, observe lá, como é que a gente faz o cálculo do PIB per capita. Quando a gente olha para o PIB per capita, então aqui, formas de mensuração. A primeira forma que era adotada no passado era o chamado PIB per capita, significa por cabeça, né? Então eu pego lá o PIB e divido pela população absoluta. Se nós pegarmos o PIB per capita brasileiro, ele está lá mais ou menos em dólar, mais ou menos 13.500 dólares ao ano. Se nós colocarmos o dólar aí, né, numa paridade de 4:1, cada brasileiro ganharia mais de 56 mil, né, reais no ano. Bom, a gente sabe que não é isso que acontece. 75% dos aposentados ganham um salário mínimo. 3,6 milhões de brasileiros ainda vivem com uma renda per capita inferior a 1/4 de salário mínimo. Portanto, qual é o problema do PIB per capita, né? É a distorção de renda. Isso porque nós temos poucas pessoas
com muito e muitas pessoas com pouco. Bom, se eu tenho um problema, então, que é a distorção da renda, nós temos um economista indiano chamado Amartya Sen, que publicou, então, junto com outro economista paquistanês, a criação de um indicador que hoje é o mais utilizado no mundo, que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, veja aqui. Quando nós olhamos para o IDH, para o Índice de Desenvolvimento Humano, nós vamos verificar que esse IDH, ele varia de 0 a 1. E quanto mais próximo de 1, melhor é o indicador, melhor é o desenvolvimento humano. O IDH se baseia lá em 3 indicadores. O primeiro indicador, né, é o da expectativa de vida, que a gente também pode chamar de longevidade, que é a quantidade média de anos que uma pessoa vive ao nascer em determinado país. Isso é um reflexo claro, né, da alimentação, do acesso à alimentação, da saúde, do acesso a medicamento, habitação, saneamento básico, educação, segurança pública, mobilidade urbana e por aí vai. Países, né, que têm muita expectativa de vida são, via de regra, países que têm melhores condições nesses itens que nós citamos. Depois, a gente pega o item escolaridade. Na escolaridade, o que nós queremos saber é o nível de escolaridade atual e a perspectiva de escolaridade futura. Então, por exemplo, o Brasil hoje tem uma escolaridade média de 7,1 ano. Então, a maioria da população hoje tem lá a antiga 7ª série, 7 anos de escolarização. Mas a perspectiva de escolarização futura é de 14. Isso porque nós estamos conseguindo incluir cada vez mais, sobretudo os nossos jovens, no processo de escolarização. O nosso desafio hoje, claro, é a qualidade dessa educação. Porém, observe que a expectativa futura de escolaridade é maior do que a que temos hoje. O segundo parâmetro é o nível de analfabetos em relação à população total. Países desenvolvidos têm maior nível de escolarização e menor número de analfabetos. O último item é o famoso PIB per capita. Corretamente, você poderia me lembrar que o PIB per capita apresenta distorção, mas eu tenho que pegar um dado econômico qualquer. E lembrando que o PIB per capita, ele representa apenas 1/3 do IDH. 2/3 do IDH são dados sociais e, portanto, a distorção é significativamente menor. Bom, a pergunta é, professor, a gente só tem o IDH e o PIB per capita como medida? Não. A gente também tem o famoso índice de Gini. Então, vamos entender o índice de Gini aqui com você. Apagando. A gente tem um outro indicador muito usado, que nós chamamos de índice de Gini. O índice de Gini se baseia lá num matemático italiano chamado Conrado Gini. Gini se preocupava com uma questão fundamental. Como é que eu posso mensurar
o grau de desigualdade na distribuição da renda. E aí ele se baseou numa famosa curva chamada curva de Lorenz. Como é que a gente representa isso, né? O índice de Gini também varia de 0 a 1. Só que no caso do índice de Gini, e você tem que ter muita atenção na hora da prova, quanto mais próximo de 0, melhor é o indicador. E a pergunta é por quê? Porque nós pegamos aqui, ó, e colocamos lá a renda na vertical, na ordenada. Colocamos lá a população na abscissa, na horizontal. Numa condição de idealidade, eu teria que a curva de Lorenz, então aqui a nossa curva de Lorenz, ela formaria um ângulo, né, de 90 graus em relação ao eixo, né, do plano cartesiano. Portanto, em tese, eu teria lá, né, que 10% da renda seria distribuído para 10% da população, 20% da renda para 20% da população e assim sucessivamente. O que o Gini percebeu é que quanto mais abaulada for a curva de Lorenz, vamos imaginar aqui uma segunda curva. Imagine aqui, de novo, né? A curva de Lorenz, só que agora abaulada. Eu vou chamar essa curva de curva 2. Nós observamos que quanto mais abaulada, pior a distribuição de renda. Nesse exemplo, eu teria os mesmos 10% de renda sendo distribuídos hipoteticamente, imaginemos, para 22% da população. Ou ainda, 20% da renda sendo distribuído hipoteticamente para 30% da população. Então, quanto mais abaulada for, pior é a distribuição. Portanto, quanto mais próxima da origem, 0, mais eu tenho a curva de Lorenz num ângulo de 90 graus, formando 45 para cada lado, e, portanto, me dando lá uma condição de perfeita distribuição de renda. Quanto mais abaulada, pior a distribuição de renda. Portanto, quanto menor for o indicador de Gini, melhor é a distribuição de renda. Legal? Bom, a pergunta-chave então é, professor, qual é a situação atual do Brasil? É que o Brasil patina pelo 3º ano consecutivo com um IDH de 0,54. Ou seja, o Brasil ainda se encontra nos países de bom IDH, mas foi ultrapassado por uma série de países que tiveram uma melhora do seu IDH mais acentuado que o nosso país. Por que é que o Brasil patina há 3 anos no IDH? Isso porque, diante da crise econômica brasileira, que vem desde 2014 de maneira mais intensa, lembrando, 2014 o Brasil cresceu 0,5%. 2015, uma queda na atividade econômica de 3,8%. 2016, uma queda de 3,67%. 2017, crescimento de apenas 1%, o que é quase nada. E nesse ano de 2018, uma previsão de crescimento de apenas 1,7%, enquanto que o mundo está crescendo 3,8%. Ou seja, mais do que o dobro do que o Brasil irá crescer esse ano. Diante desse quadro, a renda per capita no Brasil caiu.
Resultado, em vez do Brasil ter uma melhorada do seu IDH, que marcou os anos anteriores, o Brasil há 3 anos patina e foi ultrapassado por outros países que avançaram mais do que o nosso. O que mostra, de maneira muito clara, que tem algo muito errado no nosso país. O Brasil simplesmente não tem conseguido construir políticas públicas, né, no campo macroeconômico, no campo social e outros, que lhe permita avançar no IDH. Resultado, a gente tem um IDH medíocre, perdendo inclusive para países como Chile, como a Argentina, que são nossos vizinhos imediatos. Vamos lá dar uma olhadinha nessa questão? Vem para cá. Vamos apagar aqui e vamos visualizar isso. Bom, pessoal, o Brasil nem piorou, nem melhorou no ranking do desenvolvimento humano, IDH, que mede o progresso em países como saúde, educação e renda. Lembrando que saúde está vinculado à longevidade, à expectativa de vida, né? A posição do país no ranking de 2017, divulgado, né, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, da ONU, não mudou. Um dos aspectos que mais frearam o avanço brasileiro foi a queda da renda da população causada pela crise econômica brasileira. A renda per capita, que é um dos critérios que compõem o IDH, caiu 4% de 2015 a 2017, de 14,3 mil dólares por ano para 13,7 mil dólares ao ano. Já os indicadores de educação e de saúde tiveram uma ligeira melhora, nada muito significativo. Além disso, o relatório destaca que o Brasil tem a 9ª maior desigualdade de renda do mundo. O que é a desigualdade de renda? É a diferença entre ricos e pobres. Nós temos a 9ª pior distribuição de renda do mundo, segundo o coeficiente de Gini, que a gente acabou de estudar. É o país mais desigual do continente americano. Não é o mais pobre, mas ele é o mais desigual, que tem a maior diferença entre ricos e pobres. O Paraguai tem uma distância entre ricos e pobres menor que a nossa. A Bolívia, menor que a nossa. O México, o Panamá, a Guiana, menor que a nossa diferença entre rico e pobre. O Brasil vive uma profunda concentração de renda. É o país mais desigual do continente americano. No mundo, o pior é a África do Sul, que viveu durante quase meio século num regime de segregação racial, o regime do apartheid. Segregação, a gente sabe, é separação racial, né? Então, no mundo, temos países pior que o Brasil, como o caso da África do Sul. Mas a nossa distribuição de renda é a 9ª pior do mundo, tudo bem? Em mais de 200 países. Como é que funciona as faixas de desenvolvimento humano, né? Os países de desenvolvimento humano muito alto vão de 0,8 a 1. Alto, que é o caso do Brasil, de 0,7 a 0,799. Médio, de 0,6 a 0,699. Baixo, 0,5 a 0,599. E muito baixo, de 0 a 0,499. Pois bem, quando nós olhamos lá a situação do Brasil, de 1990 a 2017, nós tivemos uma série de avanços. Observe aqui, em 1990, a expectativa do brasileiro de vida ao nascer era de 65,3 anos. Em 2017,
essa média já subiu para 75,7. Nós aumentamos da década de 90 para cá mais de 10 anos na expectativa de vida do brasileiro. Anos esperados de escolaridade. Era de 12 anos esperados para 15,4 em 2017. Então, nós aumentamos em mais de 3 anos a quantidade de anos médios esperados de escolaridade da nossa população. A média de anos de estudo, que era de 3,8, passou para 7,8, um crescimento de 4 anos de escolaridade real no nosso país. O PIB per capita, que era de 10.699 dólares, subiu até o ano de 2015, tudo bem? Aqui, ó, para 14.350 dólares, um aumento de quase 4 mil dólares, e no ano de 2016 e 2017, queda. No geral, o Brasil melhorou. Nós saímos de um IDH de 0,611, lembrando, país, portanto, com médio IDH, para um IDH de 0,759, um país considerado de alto IDH. Isso é a realidade de toda a população brasileira? Claro que não. Isso é uma média, mas mostra que houve melhora. Bom, então onde é que está o problema nos últimos anos, professor? A distribuição de renda. Observe lá. Segundo o último indicador da ONU, qual é o país de melhor IDH no mundo? A Noruega. A Noruega está com IDH de 0,949, seguido de perto da Austrália, Suíça, Alemanha, Dinamarca e Singapura. Aí vem o grupo em que o Brasil se encontra. O Brasil está na 79ª posição, com 0,754. Na nossa frente, tem São Cristóvão e Neves, Albânia, Líbano, México, Azerbaijão. Observe que, óbvio, que nós estamos muito distantes de alguns países africanos, como Burundi, Burkina Faso, o Chad, o Níger e a República Centro-Africana, mas ainda muito aquém daquilo que o Brasil poderia estar se a gente tivesse conseguido manter o crescimento econômico, diminuir a taxa de desemprego e permitir um crescimento da renda per capita das nossas famílias. Nessa situação, o Brasil patinou ao longo dos últimos 2 ou 3 anos. Legal? Bom, pessoal, encerramos essa aula por aqui. Um abraço imenso para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique lá